E eu queria que você falasse um pouco sobre como a gente, os direitos de nós médicos, nós neurocirurgiões, qual é o principal ponto, que a senhora, principal ponto que você considera sobre essa questão, sobre essa perda de autonomia que a gente está tendo cada vez mais. Primeiramente, eu agradeço o convite, tanto para a palestra quanto para o podcast. Algo que tem que ser dito para que todos pensem é que no Brasil só existe interferência em uma profissão nessa escala que a gente vê na medicina. A medicina é a única classe que sofre uma interferência brutal na sua autonomia. Logicamente, nós temos os bucomaxilos, que são da odontologia, mas é uma parcela muito menor. No caso, a sociedade médica, a classe médica, ela sofre interferência nos procedimentos, na autonomia médica, de forma brutal. É a única profissão hoje no país que sofre isso. E não é qualquer profissão, nós estamos falando de vidas, né? Não é qualquer estudante, nós estamos falando de medicina. É algo difícil de se conseguir, algo difícil, não é fácil ser médico. Você enfrenta 5 anos de uma faculdade dificílima, depois você vai fazer uma residência, depois você tem que se especializar. Nobre, profissão nobre, e com uma interferência desse tamanho. O que falta, eu sempre falo, eu vou bater nessa tecla sempre, até que todos sejam informados, falta conhecimento. Falta união. Primeiramente, que ninguém devia sair da faculdade de medicina sem saber como agir frente às abusividades, seja de convênio, seja de hospital. E, inclusive, deveria saber até como se proteger dos respectivos pacientes. Como agir, a documentação correta, isso deveria estar ali na base curricular. A gente ia impedir uma série de problemas. Tá? Quando o médico ele sai sem essas informações, realmente começa a virar uma bola de neve. É o que aconteceu hoje. 2024, eu acho que nós estamos no ápice da interferência na autonomia. E um outro fator primordial, ele é, hoje, essencial, é a união da classe. Para que essas abusividades diminuam. E a gente esbarra em receios, em medos. Cada sociedade médica deveria fazer o seu papel, que não é apenas científico. Porque não vai sobrar o científico se o médico ficar tão fraco. Se o médico não tiver a sua autonomia. Então a gente tem que pegar a base de tudo, o que atrapalha demais. A falta de informação, a abusividade, a interferência. Senão não vai ter científico. As sociedades têm que se unir, os médicos têm que se unir. Não é fazer apenas o seu. Tem que ter essa união, porque senão realmente continuará sendo a profissão que tem mais interferência. E o Ronald foi um dos idealizadores do Manual de Codificação da SBN-SBC. Eu acho esse manual muito justo. Eu tive o trabalho já de ver código por código em todas as tabelas. É um manual muito justo mesmo que foi feito e cada vez ele é muito difícil de ser implantado. As operadoras se apoiam nos médicos, não têm coragem de impor esse manual, de questionar por que não está autorizando. Uhum. Eu queria que o Ronald pudesse falar alguma coisa sobre a atuação da SBN nisso, Ronald, que está desde a sua presidência, em 2017, quando você assumiu, foi 2017, né? Foi 2017, e a SBN vem tendo esse trabalho contínuo. Eu queria que pouco você falasse sobre isso para os neurocirurgiões aqui do Rio, o trabalho que a SBN faz nesse sentido. Obrigado, Haroldo, pela oportunidade. Obrigado à sociedade do Rio de Janeiro por estar sempre inovando e fazendo eventos. E não só discute a questão da profissão em si, da parte acadêmica, mas também prioriza a defesa profissional, que é um dos pilares da nossa gestão da SBN. A SBN tem sido uma sociedade de vanguarda nessa defesa do cirurgião e há tempos, em 2017, iniciamos o trabalho de codificar o que havia nos manuais
nas tabelas usadas pela saúde suplementar. Iniciamos com a saúde suplementar, depois fomos para o SUS, e esses manuais serviram para criar uma linguagem comum que pudesse unificar tanto pelo lado do neurocirurgião, que solicita o exame, o cirurgião de coluna, o ortopedista, mas também pudesse ser entendido pelos auditores e pelos planos de saúde. Por um bom tempo isso funcionou de uma maneira regular, mas ultimamente, com a entrada de terceiros nessa relação, principalmente empresas que são contratadas por convênios para fazer essa auditoria, uma auditoria terceirizada, houve uma má interpretação para essas empresas e esse trabalho foi prejudicado. Então, nosso entendimento, após uma reunião que fizemos no ano passado, junto com a Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, é que a revisão dos manuais que vai acontecer, já está acontecendo, todos os manuais de neurocirurgia e coluna que está sendo agora atualizados, eles já passem por um entendimento conjunto entre a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e a Sociedade Brasileira de Auditoria Médica. E esse entendimento vai fortalecer mais ainda o manual. Isso, com certeza, vai mitigar esses problemas que estão acontecendo. E essas empresas, elas se apoiam, muitas vezes, em neurocirurgiões para fazer isso, né? São neurocirurgiões que fazem pareceres, muitas vezes, protocolares. Como é que a gente se defende disso, doutor? O que você acha? Como é que a gente pode se defender disso? Eu sei que a união é importante, mas como é que a gente pode se defender disso baseado na legislação? Foi esse tópico que você tocou na sua palestra. Antes de te responder, eu queria fazer uma observação. O que eles estão fazendo agora é fantástico, porque aí nós vamos ter a SBN, a sociedade, junto com a auditoria. Como que eles vão, na hora de analisar a codificação, tirar o que eles mesmos aprovaram? Como que a auditoria vai contra ela mesma? Se tiver um consenso entre a sociedade e a auditoria, depois a auditoria, a não ser que tenha uma distorção muito grande na solicitação médica. Mas, de modo geral, desculpe, os auditores, os natos, os históricos, eles têm um bom entendimento e, normalmente, respeitam os manuais. Quem hoje mais respeita os manuais são empresas terceirizadas de auditoria. Uhum. Sim, entendi. Mas às vezes ocorre a revelia dos próprios auditores. São espécies de máquinas, né? Convênios que entendem bem, sabem os seus limites éticos e não afrontam os colegas para prejudicar o paciente. E eu acho que isso vai caminhar para uma auditoria até de inteligência artificial. Não funciona, não vai ter... do jeito que está indo essas empresas, elas vão acabar, a gente vai ter como se fosse um telemarketing, como você falou. Sim, e enquanto a gente não chega nesse consenso, na verdade não existe um consenso, nem deve existir um consenso, porque se foi delimitado os códigos pelos devidos especialistas, né, não tem muito que ser discutível. Eu vi o manual de diretrizes, eu tenho ele, aquele manual da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, chegou nas minhas mãos, eu achei ele fantástico. É um passo a passo perfeito do que os neuros, com cada código, de cada procedimento, eu achei fantástico. Enquanto a gente tem as interferências na codificação, o que tem que fazer são exatamente notificar a respeito do que pode e o que não pode ser, o que vai poder sofrer ou não. Aqui está a codificação correta. Não são os senhores que vão ditar qual é a codificação, é a sociedade, é a ANB. Então, se não pode ter essa interferência, como que eu vou acatar o seu código? A sua supressão de código, por exemplo. O médico não pode permitir. Porque eles não podem fazer isso. E a medicina não é uma ciência exata, né? Não é. Não é. Não é. Então, a gente pode ficar aqui, por exemplo, falando de vários problemas que os neuros têm. Seja em procedimento, em material, em codificação, pacotização. A gente pode falar de diversos assuntos. Nós sempre vamos voltar na questão do médico se defender de abusividades.
e entender quais são as abusividades. Por isso que eu acho o trabalho da SBN importante. Tem cartilha, tem notificação, tem informação no site. Eu fiz um podcast em São Paulo, alguns meses atrás, onde eu falo da SBN. Eu falei muito por quê. O fechamento desse podcast, por exemplo, foi exatamente quando eles falaram qual é o recado que você tem que dar. E eu falei, as sociedades deveriam tomar como exemplo o pessoal da Neuro. Se toda a sociedade fizesse um pouco, dar informação, permitir que os cirurgiões entendam o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Aonde estão interferindo é onde nós estamos. Se cada sociedade de médicos nesse Brasil fizesse um pouco do trabalho que o pessoal da SBN faz, a gente estaria em outro patamar. Agora, nós precisamos de muita união médica, para a gente poder brigar no macro e não ficar apenas individualmente lutando. A gente precisa de uma representatividade maior para que todos os médicos sejam beneficiados pela correção da abusividade. Se vai haver uma correção, que tenha uma correção na abusividade para um grupo maior e não para aquele médico em específico, apenas para ele. O que eu vejo muito hoje são médicos que não aceitam a interferência na autonomia dele, porque vai resvalar no paciente. Então, eles conseguem a proteção para eles. Eles conseguem que a operadora volte atrás ou que o hospital volte atrás. Mas os demais, que não tem força, é aquele elefante que eu falei na palestra, aquele elefante que está ali achando que não pode e nunca vai brigar, que nunca vai revisitar sua memória para ver o tamanho do seu poder. Esses outros necessariamente vão necessitar de representantes médicos mais fortes que vão chamar o direito dele para ele, porque ele está passivo no momento. A nossa maior fraqueza, que eu acho, como classe neurocirúrgica, como classe médica, primeiro é a rivalidade que existe. Essa rivalidade é muito construída pelo ruído. Porque um problema, muitas vezes, você não faz uma técnica, o outro faz, então é porque você não faz aquela técnica que você não faz, está errado. E a sua está certa. Então, eu acho que isso é um problema muito importante. Outra coisa, as auditorias, elas divergem, o mesmo caso pode ter uma opinião diferente do auditor A com o auditor B. Então, isso é muito confuso. Agora, a nossa maior força, que eu acho que a gente não percebe, é a responsabilidade que a gente tem. No final das contas, a gente que tem que falar para o paciente o que vai acontecer. A gente é que tem que dar notícia, é a gente que se responsabiliza. Então, quando a gente aceita a interferência externa, a gente está delegando a nossa responsabilidade para outra pessoa que, no final das contas, ele vai se abster a isso. E está diminuindo o seu dom. Porque o seu dom é escolher o procedimento adequado para aquele paciente, que é um indivíduo único. Às vezes, é o que você falou, tem um pouco de divergência sobre o procedimento, só que um procedimento vai ser perfeito para um paciente X, que não vai ser para outro. Ele tem que ser analisado pelo médico. O médico é o único capaz, o médico do paciente. In loco, com o paciente, é ele que vai saber se aquele paciente com comorbidades, com características específicas, vai dar certo aquele procedimento daquela forma. Não dá para um auditor lá de longe, não dá para ele intervir, a não ser, tem casos, né, que vai precisar de correção, só que são raros. E um auditor que não tem inscrição no CRM regional, ele pode dar um parecer médico? Não. Isso é um ato médico, inclusive. Não pode. Tem registro aqui, né, Rô? Vamos falar sobre isso. Também sou conselheiro do CRM da Paraíba e nós temos hoje neurocirurgiões fazendo parte de vários conselhos, são 8 conselhos no Brasil que tem neurocirurgiões. É importante que os especialistas também façam parte dos conselhos para poder ter uma visão mais específica, no sentido de analisar um problema que é muito específico. Mas eu vejo lá dentro dos conselhos que há pouca provocação. Não sei se os colegas têm receio de ter acesso e de confrontar, do ponto de vista ético, essas negativas, né? Mas a gente é pouco acionado. Então é importante também a gente mostrar, fazer uma campanha educativa
e que a doutora fez muito bem aqui no evento, vai mostrar o poder que o médico tem, não no sentido de medir forças, mas de que está respaldado por jurisdição e por normas que o protegem para que ele possa exercer Com independência. a independência e a melhor ação para o seu paciente. Perfeito. Gente, a gente acha que só tenho a agradecer a doutora Cristiane, ao Ronald também por estar aqui. Foi muito esclarecedora a sua palestra. A mais do que isso, a palestra foi muito encorajadora. Eu acho que falta isso para a gente ter consciência de uma coisa que eu aprendi, não, eu tive a oportunidade de perceber quando eu assumi a presidência. Eu não sei se o Ronald teve isso também, numa escala muito maior, óbvio. Eu percebi que a maioria dos meus cirurgiões que eu pude conviver, eles só querem trabalhar da melhor forma possível para o paciente. Essa é a verdade. A gente só quer trabalhar de uma forma ética, porque o resultado nosso vai depender de um trabalho bem feito. A nossa carreira depende disso. Então, isso é que a maioria quer. Eu acho que o que querem fazer, o que querem nos fazer acreditar, quando eles intrinsecamente, com essa imposição de cima para baixo, é que os vilões desse sistema são os principais atores, que são os vilões. É isso que querem nos fazer acreditar. Eu acho importante ter consciência que a gente tem o poder de trabalhar de forma adequada. Eu vejo médicos extremamente aflitos o tempo todo, porque querem exatamente o que você falou, o melhor para o seu paciente, e tem a negativo. Não é só de procedimento, é de material, é de outras coisas. Então, eu vejo médicos aflitos. Tá? E é uma situação muito difícil para o médico, que os pacientes não sabem o que os médicos passam. E quando você fala que fica parecendo que somos vilões, porque tudo é negado, procedimento, material, tudo é negado, eu te digo mais. O que as operadoras hoje tentam fazer, inclusive com a grande mídia, é fazer com que os autistas sejam os vilões das negativas. Por quê? Porque são eles que estão, hipoteticamente, inflacionando a operadora com terapias muito caras. Então, o que a grande mídia está devolvendo para o público, para a nossa massa de ignorantes aqui no Brasil? Que a operadora a sua mensalidade está cara e nós estamos tendo que negar tudo, porque os autistas, agora, de acordo com o STJ, têm direito a todo o tratamento. Então, eles sempre vão jogar ou para cima do médico, Ou para os pacientes. ou para os pacientes. E não é bem assim, né? A gente conhece muito bem como é que funciona. Doutora, muito obrigado. Ronald, se você quiser concluir e falar alguma coisa, muito obrigado pela sua presença aqui também no nosso congresso. Obrigado. Eu aproveito o espaço para convidar todos os meus cirurgiões a estarem presentes em Belo Horizonte, na sua terra, no período de 3 a 8 de setembro, para o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. E lá, com certeza, teremos novamente esse debate. A minha inscrição está feita já. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado a todos. Valeu.